poder ministrar a palavra do Senhor. Para mim é e sempre será uma grande honra. E agradeço, pastor, pela confiança. E quero pedir aos irmãos que estejam atentos ao que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Abra as suas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. Do verso 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto a casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comais, mas não chega a se fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe papoula num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que um veio por sobre o pouco. E o pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós que corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite, sobre a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre trabalho das mãos. Aleluia, até aqui. Irmãos, essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração em alguns dias, e eu meditando sobre esse texto, estudando, analisando com alguns irmãos, o Senhor saltou essa palavra ao meu coração e me incomodou. E para entender esse contexto, para entender o que o Senhor está falando através do profeta Ageu, nós precisamos ir até Esdras. Sim, Esdras, porque Esdras, Neemias, Zacarias e Ageu são contemporâneos. E Esdras, no capítulo 3, vem edificando o altar. E após o altar ser edificado, no capítulo 4, 5 e 6, começa a ser construído o templo do Senhor.
O povo a qual Ageu está falando, esse povo é o povo que veio cativo do exílio, o povo que veio da Babilônia, o povo judeu. E nesse momento, esse povo está alegre, está feliz, está trabalhando, está fazendo a obra do Senhor, está construindo a obra do Senhor, está construindo o templo. Só que se levantaram algumas autoridades vizinhas, dizendo assim: quem autorizou construir esse templo? Quem deu autoridade para que vocês iniciassem essa obra? Então, enviaram carta ao rei Dário, perguntando: o povo judeu veio até Jerusalém construir um templo. Com que autoridade eles estão construindo? Com que autoridade eles edificam esse templo? O decreto chegou ao rei, a carta chegou ao rei, e o rei foi buscar nos seus registros se havia algum decreto, se havia alguma ordem para essa construção. Achou-se um registro do rei Ciro, da Babilônia, autorizando que o povo construísse o templo, que o povo fizesse a obra do Senhor. Então, o rei Dário enviou de volta uma carta, dizendo o seguinte decreto: não impeçais a obra do Senhor, não impeçais a obra que está sendo feita, o templo do Senhor. Não impeçam que seja contribuído tesouro real para que essa obra seja edificada. E aquele que se opor a esta obra se arrancará a viga principal de sua casa, e esses opositores serão pendurados nesta viga. Entendendo esse cenário, entendendo essa situação, onde Ageu está inserido no meio do povo, entendendo isso, Ageu vê o povo agora tem autonomia para voltar a fazer a obra. Mas o povo, uma vez indagado pelas autoridades vizinhas, foi paralisado. E ainda continua paralisado. Você percebe uma coisa: tem decreto vindo do rei, dizendo: pode fazer a obra, vá, faça a obra, você é livre para fazer a obra, mas o povo ainda continua paralisado, o povo ainda continua estagnado. E Ageu, vendo essa situação, ele profetiza ao povo, dizendo: ainda não, vocês dizem, ainda não é o tempo. E é esse ponto, a gente começa a entrar na palavra. O perigo de colocar a obra do Senhor em segundo plano. Se tivesse um tema para colocar nessa mensagem, seria esse: é tempo de despertar para a obra do Senhor. Repito, é tempo de despertar para a obra do Senhor. Mas você pode dizer: mas eu venho ao culto, quarta, domingo, eu estou nos eventos da igreja, eu participo, eu estou aqui, eu estou presente. Mas estar presente, estar aqui, não quer dizer que você está fazendo a obra. Houve uma manifestação que se opõe à obra do Senhor.
E agora a gente vê que o próprio povo está desanimado. O próprio povo não quer fazer a obra. O próprio povo não consegue ter forças para fazer a obra. Dizem assim: ainda não é o tempo, ainda não é chegada a hora, ainda não é chegado o momento. O tempo está difícil. As coisas estão difíceis, depois a gente volta nisso. Agora eu vou cuidar da minha vida, está no momento agora de eu cuidar da minha vida. Será que a gente consegue enxergar se nos dias de hoje existem pessoas assim no nosso meio? Eu acredito que o texto de Ageu é mais atual nos dias de hoje, porque eu vejo muitos de nós que se dizem crentes, que se dizem fazer a obra, que se dizem querer fazer a obra, que dizem amar ao Senhor, amar a obra do Senhor. Muitos de nós falamos essas coisas. Ainda não é o tempo, ainda não é chegado o momento, ainda não é chegada a hora. Para que orar de madrugada? Para que vir numa quarta-feira à noite? Para que? Eu estou cansado, eu posso ficar em casa, eu vou assistir da live, não tem problema nenhum. Mas quantas vezes você está fazendo isso? Quantas vezes a gente deixa o nosso cansaço vencer, o nosso desânimo vencer? Quantas vezes a gente deixa a nossa vontade, a nossa carne falar tanto e gritar tanto, para que nós não fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos? A obra do Senhor está aí, a obra do Senhor está sendo edificada, mas você está inserido nessa obra? Você está nesse processo? O anjo da igreja vem com estratégia. O nosso pastor traz a estratégia. O nosso pastor traz a visão. Todo mundo aplaude. Todo mundo fala amém, glória a Deus, aleluia. Vamos para cima. Mas quando chega na hora H, na hora de estar aqui, na hora de pagar o preço, na hora de fazer a obra, na hora de meter a mão no arado, para que isso? Para quê? Para quê? Para que fazer sorteio? Para quê? Para quê? A igreja já não recebe dízimo, oferta? Para quê? Para quê? Para quê ter que ter cantina? Para quê? Para quê? Para quê? Para que fazer coisas? Para que buscar tudo isso? Para que tudo isso? E essas conversas, essas falácias, esses motins, eles vão contaminando o meio do povo, vão contaminando a igreja, vão contaminando o nosso meio, até chegar ao ponto da igreja estar dividida, do povo do Senhor estar dividido. Uns têm uma opinião, outros têm outra, mas eu digo para você, ainda que uns se levantem contra a obra do Senhor, ainda que uns se opõem à obra do Senhor, tem irmãos, tem vidas que se preocupam com a obra, que se dedicam à obra, que estão aqui firmes para meter a mão na obra, trabalhar para o Senhor, servir com amor e fazer a obra do Senhor. Ainda há pessoas que amam a obra do Senhor. Jesus fala para os discípulos: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E o que a gente faz com isso? A gente ora e pede a Deus: Senhor, envie trabalhadores para a sua obra, envie servos fiéis, idôneos para a sua obra, não é, pastor? Mas, se você for observar, na continuidade do texto ele fala: ide.
O mesmo povo que ele falou que era para poder rogar ao Senhor, ele fala para ir. Então, é momento sim, independente se tem alguém se opondo à obra, independente se tem alguém que não aceita a voz, a visão que vem do Senhor, tem irmãos que creem na palavra, que creem nesse propósito, que estão firmes, que estão dedicados e que estão unidos no propósito de levar a obra do Senhor. Muitos de nós, eu acredito que já passamos por um cenário parecido. Ou alguém na live pode estar passando por isso agora, alguém pode dizer para você: fulano, é tempo de voltar para Jesus. Ciclano, é tempo de voltar para Jesus. E o que eles falam? Ainda não é a hora, ainda não é o momento. Não chegou o momento, não chegou a hora. Quando eu me consertar, eu volto. Quando eu me endireitar, eu volto. Não é assim que eles falam? Eu, muitas das vezes, passei por isso. Eu, muitas das vezes, já falei essas frases. Quando eu me endireitar, eu volto para Jesus. Mas a gente precisa dele. Venha como estás. Venha, porque hoje é tempo de salvação. É tempo de salvação. Salvação, ela está presente aqui para você hoje. A salvação, ela está aqui para você que está vendo essa live, para você hoje, para você que está aqui hoje presente. Hoje é tempo de salvação, é tempo sim, venha como estás, mas não permaneça como estás, porque a obra do Senhor, você precisa ser transformado a cada dia na obra do Senhor. E muitos desanimados. E a gente vai se esfriando. A gente vai se desanimando. E a gente acaba se afastando das prioridades do reino. E isso nos torna um povo insatisfeito. Um povo do Senhor, na casa do Senhor, servindo ao Senhor, mas insatisfeito com a liderança, insatisfeito com a autoridade instituída, insatisfeito com a ordem dos pastores. Muitos falam: glória a Deus, aleluia, vamos para cima, eu estou contigo, mas eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus me impulsionar para isso, pastor. E eu tenho que dizer algo para o Senhor, com todo o respeito. O Senhor não foi chamado para pastorear cabritos. O Senhor foi chamado para pastorear ovelhas. Porque ovelhas, elas escutam a voz do seu pastor, obedecem e sigam ele. O cabrito não. Você dá uma orientação, ele pula. Você dá uma direção, ele pula. Ele não caminha no caminho que você decreta. Ele não segue as suas ordens. Ele vai para o caminho que ele quer. Ele guia outros. Ele espalha. O Senhor diz: eu não te chamei para pastorear cabritos, bodes, disfarçados de ovelha. Eu te chamei para pastorear ovelhas que obedecem a sua voz, que são discípulos, que creem no Senhor, na visão e estão contigo dentro do propósito. Aleluia, irmãos. O Senhor tem nos chamado a trabalhar. E a gente está aqui, trabalhando.
Eu costumo brincar com os obreiros, falando assim, é tempo de obreirar, gente, vamos obreirar, vamos lá, vamos partir, vamos para os obreiros, tem vaga, vem. Eu costumo brincar. Mas nessa brincadeira, a gente consegue arrastar uns, consegue trazer uns para perto, né, Abel? E a gente vai edificando, a gente vai ajudando, a gente vai compartilhando, e a gente vai crescendo. A gente vai e obedece a voz que vem do altar. A gente crê na visão que vem do altar, porque o Senhor escolheu o líder dessa igreja, os pastores dessa igreja, e eles estão incumbidos de direcionar a gente. São homens e mulheres de Deus. Estamos aqui para seguir a ordem deles. Amém ou não amém? Amém. Segundo ponto, quem se afasta das prioridades do Senhor vive uma vida insatisfeita. No verso 6, Ageu declara ao povo judeu: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não te chegam a fartar-vos. Bebeis, mas não se saciam. Vestivos, mas não se aqueceis. E aquele que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. É o tipo de crente que tem abundância, que aparentemente tem posse, bens materiais, mas vive uma vida de sufoco, vive uma vida de luta, de aperto. A prosperidade do Senhor para nossas vidas é a ausência de necessidade, gente. A gente pode até receber pouco, a gente pode até ter poucos recursos, mas se estamos na presença do Senhor, se estamos fazendo a sua vontade, se estamos fazendo assim como diz em Mateus 6,33, buscando o reino de Deus e a sua justiça, mano, as demais coisas não vão ser acrescentadas, nada vai faltar. E quando a gente pensar que as coisas não vão bater, quando chegar o final do mês, o milagre vem, a provisão chega, e o Senhor faz acontecer aquilo que os nossos olhos não estavam vendo. A gente precisa priorizar as coisas do Senhor. Quando a gente volta para os caminhos dele e decide viver para o reino de Deus, e decide servir ao Senhor, confessar com a boca, diz em Romanos 9:10, confessa com a boca ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e crê que Ele, o Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você é salvo, você vem, está no caminho do Senhor, você crê no Senhor, você tem Ele como Senhor da sua vida, amém? Você precisa caminhar e priorizar as coisas do reino. Não estou falando de você viver 100% para a igreja. É você priorizar as coisas do reino de Deus. Porque quando você prioriza as coisas do Senhor, Ele vai priorizar também a sua vida, vai priorizar também a sua casa. Eles diziam: ainda não é o tempo, ainda não é a hora.
e cada um cuidava das suas próprias coisas, dos seus próprios interesses, das suas próprias casas. E a obra do Senhor estava paralisada. Quanto tempo exatamente o templo, a construção do templo, ficou paralisada nesse período? Foram 16 anos de paralisação. 16 anos de paralisação do povo judeu, por causa de uma oposição que se levantou. Às vezes, o inimigo se levanta com uma coisinha tão pequena, às vezes tira um pouco a nossa paz, traz conflito para a nossa rotina, na nossa casa, e a gente quer largar tudo, a gente quer já abandonar tudo. Às vezes, tira um conflito ali no seu ministério, onde você está inserido, servindo. Às vezes é um membro, às vezes é um liderado que está te incomodando, alguma situação adversa, você já quer largar tudo, você já quer abandonar tudo. Eu vou largar, eu vou entregar, pastor. Não dá não, não dá para mim, olha só, está muito pesado, está difícil, pastor. Eu vou largar, eu vou segurar a onda só mais um pouco. Quando o senhor arrumar outra, aí bota no lugar aqui. A gente deixa qualquer coisa abalar a gente. A gente acaba deixando qualquer situação, por mais insignificante que seja, tirar a nossa paz, desfocar, tirar a gente do caminho, do propósito. Essa palavra está fazendo sentido para você? Diga amém. Se essa palavra está fazendo sentido para a sua vida, diga glória a Deus. Aleluia. O tempo é hoje. A hora é agora. Não dá mais para ficar esperando o que vai acontecer. Esperando se vai se levantar outra pessoa. Esperando que o pastor vai ter uma nova ideia, uma nova estratégia, esperando que vai acontecer algo que vai cair do céu e vai resolver os nossos problemas. Não, você está vendo aí, se você tiver ligado um pouquinho só, o mundo, ele está vindo de lá para cá, as ideologias estão aí. O mundo está se revolucionando cada vez mais, está se equiparando cada vez mais, está vindo com artilharia pesada para cima da igreja, para cima do povo de Deus. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar parado? A gente vai ficar estagnado? A gente vai recuar? A gente vai aceitar? Não, é assim mesmo. As coisas acontecem assim mesmo. Uma hora se levanta uma hora as coisas mudam. Não! O tempo é agora, a hora já chegou, a gente precisa se policiar, a gente precisa bater no peito, Senhor, eu estou aqui, a hora chegou, eis-me aqui, eu estou pronto para servir, envia-me para profetizar, envia-me para poder pregar, envia-me para poder evangelizar. O mundo está vindo de lá para cá, mas a igreja, ela precisa ir daqui para lá. Ela precisa ir contra as portas do inferno, porque o Senhor falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entenda, porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Eles que vão se defender, mas eles não vão prevalecer de pé, porque a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, se põe de pé e fala: é comigo, Senhor, eu estou aqui para servir, eu vou para o arado, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou arrebentar a porta do inferno, porque somos igreja, precisamos nos levantar,
estratégia, dentro do propósito, fazendo a obra do Senhor. Porque é tempo de salvação para quem está lá fora. E é tempo de servir para quem está dentro. É tempo de salvação para quem está lá fora. E tempo para servir para quem está dentro. Precisamos entender isso. É tempo de fazer a obra. Diga para o irmão que está do seu lado: é tempo de fazer a obra. É chegada a hora, o momento de fazer a obra. Terceiro ponto, Deus nos chama à reflexão. Ele diz: considerai os vossos caminhos e considerai o vosso passado. Isso me chamou a atenção. Considerai o vosso passado. Nós temos duas coisas aqui. Talvez o seu passado, você pode olhar lá para trás e ver da onde o Senhor te tirou. Da onde o Senhor te arrancou com força, com mão forte. Porque se Ele não tivesse te tirado de lá, talvez você não estaria nem perto do que você é hoje. Nem isso aqui do que você é hoje. Talvez você não estaria nem aqui. Ou considera o seu passado. Como é que foi o seu primeiro amor? Como é que foi lá no início? O povo começou como? Alegre, feliz, cantando, louvando ao Senhor, fazendo a obra com alegria. De repente veio a oposição. De repente se levantaram, bastam algumas palavras, o povo se paralisa. Considerai o seu passado. Eu aprendi uma coisa há alguns anos atrás, que a gente precisa ler bem a nossa vida. A vida é como uma linha, e a gente precisa ler bem essa linha. Como você estava no passado, como você está no presente e como você quer estar no futuro. Olhe para os seus caminhos, como você está agora. Olhe para o seu passado, da onde Ele te tirou, como você começou. E a esperança, o seu futuro, o que te aguarda? O que te aguarda lá na frente? Será que você, se continuar do jeito que você está, o seu futuro lá na frente, ele vai ser maravilhoso? Ou será que vai ficar em ruínas? Não vai sobrar nada. O Senhor nos mostra algo aqui e nos chama à reflexão. Precisamos entender as coisas que fazemos. Precisamos entender o cenário ao qual estamos inseridos. Precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos se levantar para poder agir. Muitas das vezes só uma atitude de fé já pode mudar todo o cenário da sua vida. O Senhor já deu o decreto. O Senhor já falou algo a seu respeito. Para que continuar parado? Porque o Senhor já falou para você adiante. Para que ficar parado? Para que continuar dando ouvidos? Eu tenho uma coisa comigo, que eu guardo no meu coração e eu levo para toda a vida. Minha esposa está ali, ela sabe disso. Eu não ligo para o que os outros falam de mim. Eu não me importo.
o único ao qual que eu me importo, o que pensa ou o que fala de mim é o próprio Senhor. Eu só me importo com o que o Senhor diz ou pensa ao meu respeito. E ponto. Não deixe qualquer coisa tirar você do propósito, do caminho. Não deixe. Não deixe que a obra do Senhor na sua vida fique paralisada, estagnada, por conta de falácias, por conta de setas, artimanhas do inimigo, do inferno. Não se limite, não fique parado, não fique parado. Hoje, Deus te chama, porque é tempo de arrependimento. É tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de salvação. E a gente como está? Será que eu preciso mudar? Eu preciso. É tempo da gente refletir nisso. Será que eu preciso mudar? Será que eu preciso rever meus conceitos? Porque é tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de despertar para a obra. Já era para você estar pregando. Já era para você estar evangelizando. Já era para você estar ganhando almas. Já era. Mas o que a gente está fazendo? Muitas das vezes a prioridade passa a ser isso na nossa vida. E é uma grande verdade. A gente vai dormir 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, curtindo, dando like, e se esquece de orar, se esquece de ler a Bíblia, se esquece de fazer a obra, se esquece dos compromissos, das prioridades do reino. A gente esquece, a gente deixa de lado. E a gente acaba caindo nessa. Ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Isso é coisa aí, pastor Cosmo. Pregar? Não. Deixa para o pastor Rogério. Deixa para o pastor Marlon. Não. Evangeliza? Não. É o pastor Carlão que sabe. Não. Não, meu irmão, é você. É você. É você. Deus te escolheu. Você não está aqui à toa. É você. Esforçai e tem bom ânimo, porque é tempo de despertar para a obra do Senhor. É tempo de despertar para a obra do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos por um minuto. Se essa palavra fez sentido para você em alguma área da sua vida, coloque a mão no teu coração nesse momento. E eu vou orar aqui, vou liberar uma palavra. E você ore comigo, com fé. Pai, Senhor, eu entendi que o tempo já passou, a hora já foi. É momento de eu despertar para tudo aquilo que tem me afastado da sua presença, para tudo aquilo que tem tirado eu do foco, que tem me distanciado do propósito, que tem me feito caminhar de maneira contrária e muitas vezes me feito opositor da obra. Pai, tenha misericórdia de minha alma e
declaro que a partir de hoje me levantarei e serei como um servo fiel, que mete a mão no arado e não olha para trás, que confia no Senhor, que confia nos propósitos do Senhor, que confia na direção dessa igreja, que confia nos projetos, que confia nos propósitos. Senhor, eu aplico o teu sangue sobre esse povo, e que em nome do Senhor Jesus se levantem pessoas dispostas a te servir, dispostas a se doar para a obra de coração, dispostas a fazer a sua vontade, dispostas a pregar em tempo e fora de tempo, dispostas a te seguir sem olhar para trás, sem palavra contrária, sem fofoca, sem intriga, sem motim, sem picuinha, sem falácias, servindo a ti de verdade, com integridade, com coração reto, fazendo a sua obra com amor. Senhor, eu entrego essas vidas em tuas mãos. Abençoa, Pai, e nos dá vitória dentro do propósito e da sua vontade, e que sejamos um referencial de ti nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, e que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor.